Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. CBF divulga a tabela da Série C e Guarani estreará contra o Maringá no Brinco no final de semana, no dia 13 de abril. Fora dos planos para a sequência da temporada, Caio Dias não deve permanecer na equipe. Vínculo do zagueiro vai até 30 de abril e não deve ser renovado pela diretoria. Ponte acerta com Diego Tavares como primeiro reforço para a Série C. O jogador de 33 anos estava no Paraná e chega para acirrar disputa com Elvis e Serginho no meio-campo pontepretano. Diretoria da Macaca também encaminha renovações com Emerson e Everton Brito. Dupla foi destaque na boa campanha alvinegra no Paulistão. Macaca estreia na Série C contra o Figueirense em Santa Catarina. Red Bull Bragantino marca no último lance e nos pênaltis vence o Souza da Paraíba pela Copa do Brasil. Adversário do Massa Bruta na próxima fase será o São José do Rio Grande do Sul. Técnico do Betis confirma acerto de Vitor Roque com o Palmeiras. Manuel Pellegrini disse em coletiva que o jogador não foi ao treino desta sexta porque a negociação está fechada. Roque é esperado pelo Verdão no domingo para oficializar o retorno ao futebol do Brasil. Botafogo anuncia Renato Paiva como novo treinador após derrota na Recopa Sul-Americana. Comandante de 54 anos já estava no Rio de Janeiro e assistiu a derrota para o Racing por 2-0 no camarote de John Textor no estádio Newton Santos. Bandeirantes. Estou aguardando sua mensagem. Mande sua mensagem de texto pra gente aqui. 971021493. Mande a mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a partida entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil e deu o time paraibano
que derrotou nos pênaltis a Portuguesa pelo placar de 4-3 após empate no tempo normal por 1-1. Jogo realizado no estádio do Pacaembu. A Portuguesa de Rafael Santos, Gustavo Tales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazos e Pedro Henrique, Barba, depois Matheus Nunes, Tauan, depois Fernando Henrique Rildo, Igor Torres, depois David Santos, Maceió e Everton, depois Guilherme Portuga, equipe do técnico Cauã de Almeida. O Botafogo da Paraíba do técnico João Burti com o Alisson, Eric Renier, Wendel Loman e Sid Clay, depois Evandro, Gama, Thalisson e Bruno Leite, depois Gustavo Ramos, Guilherme Santos, Rodrigo Alves, depois Falcão e Henrique Dourado, depois Luiz Miguel. Os gols do jogo: Rildo para a Portuguesa, a 11 minutos do primeiro tempo, o Botafogo saiu na frente com o Rodrigo Alves logo aos 3 minutos. Público no Pacaembu de 2.036 torcedores, o jogo que teve a arbitragem de Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Portanto, Botafogo da Paraíba classificado, Portuguesa eliminada. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Ponte Guarani, grandes times por aí estão dando mole. Tem muitos times pequenos com grandes jogadores. Viu aquele primeiro gol que aquele cara marcou contra a Ponte? Deu uma de Pelé, veio driblando no meio de todo mundo, enfiou a bola no vão das pernas do zagueiro, do goleiro, e quase entra com bola e tudo. Eu não acho ele um grande jogador, mas ele fez uma jogada bonita, mas respeito sua opinião. Meus queridos da Rádio Bandeirantes, CH, é com muita tristeza que venho expressar os meus sentimentos à torcida da Ponte, que não merece essa palhaçada que esses dirigentes estão fazendo com a macaca. Sou torcedor desde 1969, em que perdemos para a Portuguesa 1-0, gol de Samarone. Daí para cá, só dívidas a pagar, time mesmo nada. Mas esse do ano passado e esse desse ano é uma grande sem vergonha. Jogadores de 100, 80, 50 mil reais por mês não dá mais. Tem que começar tudo de novo. Limpeza geral. Desculpa o termo. Um grande abraço, amigo. José Inácio, da Praia Grande. Abraço, Zé Inácio. Obrigado aí. Bom dia, CH. CBF desmentiu a tabela da Série C e o derby no majestoso Avelar. Cara, eu também não fiquei sem entender, viu? Confesso. Bom, aqui, olá, CH. Se fosse dirigente da Ponte, ao invés de folga, faria todos os jogadores passarem o carnaval treinando, como prêmio pelas 2 eliminações. Alê. Mas aí entra o departamento médico, fisiologia, então não dá para discutir muito isso, né? Discutir cansaço. Eles dizem que precisam de descanso. Então, vamos respeitar. Não preciso concordar, mas eu respeito. Sabe me informar qual será o formato da Série C? João Bugrino, simples. Todos contra todos em um turno, classificam-se 8 para a segunda fase. Aí é mata-mata, tá bom? Obrigado pela mensagem. Edson Elias de Campinas. Bom dia, CH. Clubes de Campinas, a Série C. A que ponto chegamos, hein? Que tristeza. A cidade não merece isso. Não merece mesmo, Edson. E nem a torcida. O que você acha desse jogador que chegou na Ponte, Adriano de Serra Negra? Acho interessante, acho bom, experiente, bom jogador. Mas é mais um acima de 30 anos, né, gente? Então, precisa dar uma mesclada, né? Eu, pelo menos, montaria um time com mais mescla. Tem o pessoal perguntando aqui sobre o Vitor Roque no Palmeiras. Eu vou atualizar para vocês. Segundo o PVC, na quarta-feira à noite já cravou que está certo o negócio. O Betis já anunciou o acordo com o Barcelona, então é só troca de documento.
Lembrando que a janela no Brasil encerra hoje. Então, com certeza, o pessoal está mobilizado, né? Gente na Europa, gente aqui, médico na Europa, para fazer tudo que precisa fazer antes de anunciar. Segundo fontes, ele vai ser apresentado, vai chegar no Brasil domingo. Então ele passa hoje, me parece amanhã, fazendo exames médicos. Me parece, chega domingo aqui. Parece que é isso. Eu acho uma grande contratação. Grande contratação. Né? Então, o Palmeiras dá um passo importante. Agora, evidentemente que o rapaz não joga sozinho, né? Lembrando que o Palmeiras vai perder o Estevão no meio do ano. Então há necessidade de um reforço, essa coisa toda. Mas sem dúvida. Eu, quando saíram os dois do Brasil, Endrick e Vitor Roque, eu acreditava mais no Vitor Roque. E aconteceu justamente ao contrário. Apesar de pouco espaço no Real Madrid, mas isso também aconteceu com o Rodrigo e com o Vini Júnior, o Endrick está caminhando um passinho de cada vez e já. O problema é que tem um Mbappé, né? Como é que vai pôr o Mbappé no banco, um garoto? Então tem que esperar o momento exato. Desmembrou, falei? E o derby no Majestoso. Tá bom, não sei se você tinha alguma informação, mas se não for informação, o seu chute foi muito legal. Os 4 últimos depois dos 8 da Série C, tu também... Os 4 últimos dos 8 também vai ser um mata-mata. Normalmente, irmão, me parece que são... Na verdade, não é mata-mata não, cara. Eu vou corrigir, eu vou entrar aqui. Agora eu tô lembrando de um detalhe aqui. E eu vou chamar o Catarino, que eu acho que eu falei besteira aqui, cara. Eu acho que na segunda fase são 2 grupos de 4, tá bom? Mas eu vou conferir já pra você, tá bom? 11h43 em Campinas. É hora do Bugre da Band. É isso mesmo, para não deixar nenhuma dúvida, né? São 20 clubes, né? Os 4 últimos caem, é um turno só, todo mundo contra todo mundo. Os 4 últimos caem para a Série D de dado. Classificam-se 8 e serão divididos em 2 chaves de 4. Esquece o mata-mata que eu falei, tá bom? 11h43, Catarino tá aí? Vladimir Catarino, agora aqui na Bandeirantes. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ontem, finalmente, a CBF divulgou a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai estrear contra o Maringá, fim de semana do dia 13 de abril. Primeira partida do Bugre vai ser no Brinco de Ouro, né? Estreia em casa na competição. Nesta que promete, ou pelo menos espera o torcedor do Bugre, seja a única participação recente do time na Série C. O Guarani quer logo voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco está de folga, né? Se representa na próxima semana, dia 5, aí começando efetivamente dentro de campo o trabalho de preparação para a sequência da temporada. E deveremos ter algumas mudanças no grupo, né? Não mudanças mais drásticas, mas pontuais. Por exemplo, Caio Dias, ele está fora dos planos para a sequência, não deve permanecer na equipe alviverde, o zagueiro que tem contrato até o dia 30 de abril, contrato esse que não deve ser renovado pela direção do Guarani. O Guarani está de olho no Albano, né, meia da equipe da Inter de Limeira. Ontem entrou em campo na eliminação da Inter na Copa do Brasil para o Vila Nova. Alguns jogadores poderão ser envolvidos nesta transação, nesta negociação, envolvendo o Albano, jogador que interessa ao técnico Maurício Souza para o Campeonato Brasileiro da Série C. Essa deve ser uma das contratações pontuais feitas para o Campeonato Nacional. Guarani se preparando para jogar a Série C, primeira partida contra o Maringá, CH. Então, falando mais uma vez de Série C, fórmula de disputa, todos contra todos, são 20 times, os 4 piores caem para a Série D de dado, classificam-se 8 para a segunda fase e a segunda fase será dividida em 2 grupos. Grupo B, primeiro colocado, quarto colocado, quinto colocado e 8º colocado. Grupo C, segundo colocado, terceiro colocado,
sexto colocado e sétimo colocado. Os dois dentro do grupo, tá? Os jogos dentro do grupo. Os dois que melhor performance, né? Os dois que pontuarem em cada grupo melhor sobem. E a final é o primeiro do grupo B contra o primeiro do grupo C. Tá bom? 11h46, Valdemir Gomes chegando aqui na Bandeirantes. Ainda não? Então vamos aguardar. Vamos aqui nas mensagens, né? Eu achei que você tinha sinalizado para mim, por isso que eu chamei, mas me enganei. Agora tem tempo para contratar. Vamos ver as desculpas desta diretoria molenga. Ô Dilson do Guarujá, você está se referindo a quem? A Ponte ou o Guarani? Bom dia, o derby será no estádio da Ponte. Darley, isso aqui eu já informei, vai ser no estádio da Ponte, Majestoso. Foi isso que eu falei, né? Não sei se você entendeu de maneira diferente aí, mas o derby vai acontecer na Série C, no campo da Ponte. A tabela já tá aqui, deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. Que é tanta coisa, tanta mensagem, cara. O derby vai ser na 15ª rodada. Sim, né? 15ª rodada. Beleza? Tranquilo. Em Campinas, 11h47 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca tem o seu primeiro acerto para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do Diego Tavares, jogador que estava no Paraná, é meia e chega para acirrar a disputa ali no meio-campo com o Elvis e com o Serginho, né? O Elvis, que ainda está entregue ao departamento médico, não disputou a reta final do Campeonato Paulista, e o Serginho, que voltou de contusão, inclusive entrou na partida em que a Ponte Preta foi eliminada da Copa do Brasil para o Concórdia. Além da chegada do Diego Tavares, a diretoria também tem encaminhadas algumas renovações contratuais, entre elas com Emerson e Everton Brito, jogadores importantes, né? O Emerson titular, capitão do time, o Everton Brito talvez um 12º jogador. A dupla foi destaque na campanha no Campeonato Paulista e deverá aí participar também, ter o contrato renovado para a sequência da temporada. A Ponte, que já conhece a tabela, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, a estreia vai ser contra o Figueirense. Jogo lá no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Macaca, depois da boa campanha no Campeonato Paulista, frustração da eliminação na primeira fase na Copa do Brasil, volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, CH. Obrigado, Catarino. Vamos aos times aqui, lembrando mais uma vez quem disputa a Série C. ABC de Natal, Anápolis de Goiás, Botafogo da Paraíba, Brusque, Caxias, Confiança do Sergipe, CSA, Figueirense, Floresta do Ceará. De São Paulo tem 4. Guarani, Ituano, Ponte e São Bernardo. Itabaiana, Londrina, Maringá, Náutico, Retrô, Tombense e Ipiranga de Erechim. Né? Realmente é um campeonato aqui que tem muita equipe surgindo forte, né? Esse Maringá tá forte, o Náutico promete ser um time competitivo. Eu acho que os 4 de São Paulo são fortes, né? A gente conhece o trabalho de todos. Acho que é uma possibilidade aí. Tombense é uma grande incógnita, né? Tem esse Floresta, que é um time muito competitivo lá no Ceará. O Itabaiana, que é duro jogar lá, né? Os times de Campinas têm que dar uma força aí, ou uma sorte, para não enfrentar. Eu não olhei a tabela completa, eu tentei abrir aqui, não consegui, não é? Então, beleza. Começamos por onde? Pacotão? Ótimo. Então, agora sim, Valdemir Gomes comentando Guarani, Ponte, Ponte, Guarani. Bom dia, Tigrão. CH, vamos num pacotão só hoje aqui, que devido ao adiantado da hora,
Nós vamos num pacotão só. Então, final de semana de 13 e 14 de abril, o melão rola. Isso implica dizer que temos aí 46 dias, né? 45 dias para o início do campeonato. Então é muito tempo para as duas equipes se prepararem. E eu queria fazer uma observação aqui, não é porque vai beneficiar a Ponte e vai prejudicar o Guarani, ou vice-versa. Beneficiar o Guarani e prejudicar a Ponte. Mas os caras fazem as coisas erradas, né? Ninguém estuda nada, ninguém analisa nada, ninguém planeja absolutamente nada. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso nesse primeiro desmembramento aí da tabela da Série C. Meu Deus do céu, se os dois últimos derbys, um pela Série B do Campeonato Brasileiro, portanto uma competição da CBF, foram, e agora no Paulista também, os dois últimos, um na B e um no Paulista, inclusive um campeonato patrocinado pela CBF, que é a Série B. Eles foram realizados no Moisés Lucarelli. E pode ser que a gente tenha só um derby na Série C, porque para ter mais derby tem que uma série de variáveis aí. Primeiro, os dois têm que passar entre os 8. Não é certeza, não há garantia de nada. Segundo, que também tem que ter um emparceramento. O chaveamento aí, dependendo da classificação de um e de outro, se ambos passarem entre os 8, pode ser que tenha derby que vai cair no mesmo grupo ou não. Depende da classificação e também depende de estar, volto a dizer, entre os 8. Então pode ser que tenha só esse derby mais agora em 2025. Tivemos um no Paulista e mais esse. Por que não realizar o jogo no Brinco de Ouro? Por que não estudar antes de sair dando tiro para todo lado no escuro? Não estou querendo defender interesses do Guarani, não. É questão de bom senso, até porque é torcida única. A torcida da Ponte teve o privilégio de ver os dois últimos derbys no seu estádio. Ora, se não há certeza de que vai ter um segundo derby ou até um terceiro em 2025 dentro da Série C, por que não esse que está garantido aí para agosto? Por que não realizar o jogo no Brinco de Ouro? Então os caras fazem tudo daquele jeito, né? Ou seja, o pior critério de todos é não ter critério. E para mim essa é a marca registrada da CBF. E que Ponte e Guarani aproveitem muito bem, inclusive com reforços e com treinamento e com muita dedicação, esse longo período de janela, para que façam uma belíssima campanha e que consigam ambos os seus objetivos de retorno imediato já no primeiro ano da Série C para a Série B. CH. Legal, obrigado, Tigrão. É mais ou menos por aí, né? Realmente a CBF, mas é algo que eu não espanto. Absolutamente previsível a falta de critério dessa gente que toca o futebol brasileiro, infelizmente. 11h54 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos
requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem nós tivemos mais jogos sendo realizados pela primeira fase da competição. Com destaque para as partidas que foram realizadas em Limeira, com a vitória nos pênaltis do Vila Nova sobre a Inter de Limeira, pelo placar de 6-5 após empate no tempo normal por 0-0. Quem se classificou ontem também foi o Botafogo da Paraíba, que nos pênaltis eliminou a Portuguesa 4-3 após empate por 1-1 no tempo normal. Novo Horizontino também classificado, derrotou o Rio Branco do Espírito Santo 3-1. O Red Bull Bragantino venceu nos pênaltis o Souza da Paraíba 5-4 após empate no tempo normal por 1-1. O Coritiba foi eliminado, perdeu para o Ceilândia pelo placar de 4-2 nos pênaltis após 2-2 no tempo normal. Eu destaco agora o Campeonato Paulista. Amanhã, 8h30 da noite, no 1º de maio, a bola rola, jogo de quartas de final, jogo único. Tem São Bernardo e Palmeiras. No domingo, 18h30, Corinthians e Mirassol. 9h45, Santos e Red Bull Bragantino. Aliás, 8h45. E na segunda-feira, 9 da noite, tem São Paulo e Novo Horizontino. Já pela pré-Libertadores, ontem, nós tivemos a definição dos últimos classificados. O Cerro Porteño venceu por 3-1 a equipe do Monagas da Venezuela e ficou com a vaga na terceira fase, assim como também o Melgar, que voltou a derrotar a equipe do Tolima. Então, portanto, os jogos da terceira fase, que é a última antes da fase de grupo, estão definidos os confrontos. O Deportes Iquique do Chile pega o Alianza Lima do Peru, o Boston River do Uruguai será o adversário do Bahia, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Corinthians, ainda a partida entre Melgar e Cerro Porteño. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana, bom carnaval. E na segunda-feira estaremos de volta, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.